Todo mundo que ocupa uma terra rural no Brasil deve obedecer ao que está escrito no novo Código Florestal. O Código Florestal teve uma série de alterações, né? Para a agricultura familiar, ela realmente contribuiu em esclarecer um pouco melhor o que pode ser feito em área de preservação permanente, em reserva legal, reconhecendo os SAFs como de interesse social e de baixo impacto ambiental. Esse reconhecimento ele ainda carece de uma regulamentação. Antes a gente fazia SAF nos sistemas degradados nas áreas de APP, clandestinamente, né? Hoje a gente tem essa abertura do Código Florestal que a gente pode fazer, né, de forma legal. Essa é uma oportunidade incrível que está lançada agora e a gente está nesse seminário colhendo essas informações com a participação desses atores todos, que tem agricultores, técnicos, formuladores de políticas, gestores e tal. Um projeto de gestão de conhecimento. Esse seminário aqui, ele é para dar uma clareza, tirar os encaminhamentos, o que vamos fazer com essas terras degradadas e com essas terras que não estão degradadas, que as pessoas estão pensando em como produzir nela. A pessoa às vezes pode plantar, né, uma faixa de eucalipto, né, com outra faixa de braquiária e chamar aquilo de um sistema agroflorestal. Então eu só acredito na viabilidade da agrofloresta, né, com toda essa complexidade, atendendo a biodiversidade, inserindo o componente humano dentro desse sistema, atendendo o aspecto social, o aspecto cultural e, no nosso caso indígena, atender também um aspecto espiritual também, né? O conhecimento tradicional, ele não é simplesmente aquilo que foi herdado de geração em geração, mas ele é também a capacidade de inovação. Graças ao conhecimento tradicional, ele é capaz de pensar em novas formas de lidar com novos problemas. Então, vamos trazer restauração para a área de produção. Nós estamos aqui na área de preservação permanente, APP, estamos uma comunidade bem grande, são 5 assentamentos em volta aqui. A gente percebeu que a gente não consegue plantar monocultura, porque acaba ficando muito caro para a gente gasta muito, então fica inviável. E aí a gente implementou esta área aqui, de unidade demonstrativa, e uma outra da outra colega minha do outro assentamento. A gente tinha sempre mutirões aqui, e a gente está fazendo um resgate, né, dos nossos avós, pais, que reuniam a comunidade para poder um ajudar o outro. Essa aqui é a nossa experiência da agrofloresta, que está sendo muito importante, porque nós estamos tendo resultado. Eu venho aqui aguar a horta, eu já saio comendo as folhas. Eu sei que não tem veneno, não tem adubo, então é uma coisa saudável. Olha, café plantado junto com as hortaliças. Aqui tem o maxixe, tem a mandioca, a banana. Tudo consorciado no mesmo canteiro, né? A gente planta tudo junto, aí aqueles de ciclo curto, ele já vai te dando uma receita enquanto os outros estão crescendo. Aí você tem, de vez em quando, você tem os inimigos naturais que vêm, faz uma parceria com você na hora de colher, mas eles também fazem parte dessa natureza, né? Às vezes ele me come a verdura, ou uma fruta, ou uma planta, mas ele também me come um inseto que ia me prejudicar, né? Então você faz uma harmonia, você faz uma parceria com a natureza, a gente tenta imitar o que é feito na floresta, né? E com a vantagem. Vai te dar receita e alimentação, né? Vai te dar o sustento, porque ela é sustentável. A ideia desse projeto é esclarecer o que pode ser feito em diferentes contextos. Então, às vezes tem uma área de preservação permanente, uma APP que é a beira de córrego, às vezes pode ser uma nascente, às vezes uma área que virou pasto já, ou às vezes está uma floresta ainda, está uma mata secundária. Então a ideia é tentar construir esse conhecimento junto com os agricultores, junto com os técnicos e formuladores de políticas, para poder chegar em opções que sirvam para diferentes contextos específicos, mas que ao mesmo tempo possam ser adaptados pelos agricultores e pelos técnicos em outros lugares que são parecidos, mas não exatamente iguais.
esse sistema que a gente faz se encaixa perfeitamente na recuperação de APP e na reserva legal. Por quê? Porque ali a gente atende a quantidade de nativas. A cada 5 metros a gente planta uma linha de árvore e fruta, que tem as nativas junto, nativas daquele contexto, daquele ambiente. E entre uma linha e outra, que fica a cada 5 metros, no meio a gente tem as roças, né, e as hortas, que é onde a gente tira o retorno inicial daquela recuperação. Qualquer agricultor, seja familiar ou não, ela pode produzir dessa forma. Isso é possível. Agora, precisa de treinamento, precisa de estudo, precisa querer. SAFs biodiversos bem planejados, biodiversos em termos de exploração econômica, então você explorar alimentícias na fase bem inicial, depois frutíferas nativas, medicinais, melíferas, ornamentais, inclusive madeiras, é uma estratégia muito interessante. É alguma coisa em torno de 10 vezes mais o rendimento econômico de uma pecuária de baixa produtividade. Os sistemas agroflorestais são uma saída para a produção de renda, garantia de emprego e conservação do meio ambiente. Nós temos que incrementar, intensificar, aumentar, mostrar que isso é possível. Ele para Exu Jaora Yeshuru. Ele para Exu Jaora Yeshuru. Ele para o Dara Jaora Yeshuru. Ele para o Dara Jaora Yeshuru.